Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa palestra, o nosso bate-papo sobre desligamento e recolocação no mercado, né? Meu nome é Miriam Gold, eu sou consultora, sou especialista em comunicação, sou professora, né, de formação e há cerca de 10 anos eu trabalho com recolocação de carreira e coaching executivo. Então é um prazer estar aqui com vocês e a gente vai poder fazer uma palestra bem dinâmica. Eu trouxe os pontos principais que afetam esse processo de recolocação. Como eu falei com vocês, como eu trabalho já há algum tempo nisso, né, eu consigo perceber o que dá certo e o que não dá certo. Eu tenho informações, né, que são as informações do mercado, do que funciona e do que não funciona. E isso é muito importante hoje em dia, em se tratando de tempos de internet, onde a gente vê tudo pesquisando no Google, né? Então, a gente nunca sabe se aquilo que está sendo divulgado ele tem uma pertinência, qual é a legitimidade. Então, eu vou passar para vocês e sempre que eu puder, vou citar as fontes, né, dos headhunters, das empresas, dos meus processos, né, que a gente chama de assessorados, que são os meus clientes, né? Muito bem. Deixa eu então começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui está desligado? 1, 2. Então, nós temos uma minoria desligada. E você, rapazinho? Eu trabalho numa certificadora digital. Você trabalha numa certificadora digital. Perguntei para ele porque ele é bem novinho, né? Eu pensei, bom, deve estar estagiando ainda e já está antenado com o mercado. Então, a gente vai conversar hoje sobre esse processo. Como está sendo gravado, eu vou pedir para vocês para reservarem as dúvidas para o momento final, que eu vou ficar à disposição para poder esclarecer todas as perguntas. Bom, então vamos lá. Quem já foi desligado e quem não foi, sempre conhece alguém que passou por esse processo, não é isso? E a primeira coisa que acontece quando a pessoa é desligada, quando a pessoa foi desligada, é perder o chão. A pessoa perde o chão. Por quê? Porque trabalhou 20 anos numa empresa, porque trabalhou 15 anos numa outra empresa, porque se dedicou, às vezes trabalhou 6 anos nessa última empresa, deu de tudo, está com uma boa performance, teve uma boa avaliação e, por condições de mercado, né, por condições dessa volatilidade enorme, por condições da globalização, por condições de concorrência, por condições de fusão, essa pessoa acabou sendo desligada. E aí, a primeira coisa que a gente tem que cuidar, né, é dos sentimentos que passam pela gente. Por que a gente tem que cuidar dos sentimentos? Será que é uma coisa assim, um viés psicológico demais? Né? E vocês são administradores, trabalham com números muitas vezes, né? Trabalham com planilhas. Será que esse viés de sentimento é tão importante assim? Vou dizer a vocês que é. Né? Os headhunters, eles são unânimes em afirmar que aqueles que chegam para as entrevistas, eles precisam estar completos, inteiros. Uma vez eu tive um assessorado que era um gerente sênior, né, e da área de planejamento, e como ele tinha um currículo bastante bom, ele já tinha passado por diversas entrevistas, e isso não foi esse ano, também não foi ano passado, tem uns 4 anos. E aí ele me procurou dizendo assim, Miriam, tem alguma coisa acontecendo que eu não consigo
seguir adiante nas entrevistas. E aí eu falei com ele, poxa, mas você consegue ser chamado para as entrevistas? Porque isso já é, assim, né, 70% do caminho, quando você já está na entrevista. E aí ele me disse, pois é, eu fiz já diversas entrevistas e não fui adiante. Não sei o que tem de errado. Então, olha, era um rapaz de planejamento, né? Uma pessoa sênior, uma pessoa super bem preparada. E aí, quando a gente começou a trabalhar, o que ele passou para mim? A mágoa dele com a empresa era tão grande que ele passava isso adiante. Então, o sentimento que a gente está vivendo, né, importa muito nas nossas ações. Eu tive uma vez uma outra assessorada, ela começou a vida numa fábrica, né, estagiando, foi crescendo, fez faculdade com o dono da fábrica, o filho do dono, e aí chegou a gerente de qualidade. A fábrica foi comprada. E aí o que aconteceu? Naturalmente, né, colocaram uma outra pessoa de mais intimidade com a nova gestão e ela foi desligada. Bom, era uma mulher, ela estava separada, ela se dedicava integralmente à empresa, ela tinha uma filha, ela tem uma filha, e aí eu conversei com ela, eu falei, Ana Cristina, mas me diz uma coisa, o que você fazia? Porque ela estava tão sem chão, tão... Ela não conseguia olhar no meu rosto. Sabe aquela pessoa que você conversa e a pessoa está assim? Então, falei, mas Ana Cristina, o que você faz? O que você pode fazer para ficar melhor com você mesma? Porque isso é importante no processo. Ela falou, Miriam, eu não sei. Porque a minha vida era fábrica, casa. Eu dizia, mas o final de semana, o que você fazia? Miriam, eu ficava pensando em como resolver os problemas lá da fábrica. Então, assim, estou citando uma pessoa que me marcou muito, tá? Porque ela teve que entrar num processo de terapia. Obrigada. Ela teve que entrar num processo de terapia porque ela estava completamente perdida, triste e desesperançada. Quando a pessoa está triste, desesperançada, quando a pessoa foi desligada, está sem chão, quando a pessoa está preocupada, a gente sabe que as coisas tendem a não dar certo, não é isso? Pois é. Isso a gente sabe pela vida, né? Mesmo os mais novinhos aqui sabem que é assim, a nossa energia é fundamental para a gente atingir uma meta. E aí vocês podem me perguntar assim, mas Miriam, ok, como eu faço para transformar essa energia? Porque se eu fui, né, me tiraram ao chão, e olha que já tive assim, pessoas de farma, de grandes empresas, de óleo e gás, pessoas dos segmentos mais diversos, a pessoa fica sem chão. Como faz, então, para transformar esse humor? Como que se faz para transformar essa energia? Bom, é disso, então, que a gente vai começar a tratar. Olha só, esse ciclo emocional é um ciclo pesquisado, é um ciclo já super consolidado no mercado como sendo o ciclo da transição de carreira. Tudo que está nesse verdinho azulado aqui são sentimentos de baixa, de negatividade, tá? E o que acontece nesse ciclo emocional? Muitas vezes a pessoa é desligada e a pessoa nega. E a pessoa nega, ela não assume que ela foi desligada.
Já tive assessorados, né, do sexo masculino que se vestiam, que não falaram para a família, que se vestiam e saíam de manhã, iam para a cidade, iam tomar um café na cidade, iam fazer alguma coisa, tal, e não falaram para a família. Por quê? Porque não sabiam como enfrentar essa situação. Esse é um sinal muito marcado de negação. Outro sinal de negação acontece quando você paralisa. Paralisei, não sei o que fazer, né? É outro sinal de que você está negando essa situação. O próximo passo é o sinal de mudança. E nessa curva, o sinal de mudança está lá embaixo. Ou seja, você está se sentindo péssimo. Por quê? Porque nós temos, né, nós humanos temos uma zona de conforto que é a estabilidade. Tudo que está diferente, que nos tira o chão, a gente entende como, uau, e agora? Poucos são aqueles, e normalmente esses têm um perfil empreendedor, né, mais alto, poucos são aqueles que vivenciam essa mudança dizendo assim, vou aproveitar isso. Eu tive um assessorado, ex-Coca-Cola, gerente da Coca-Cola, que foi exatamente isso. Vou aproveitar isso. Gerente de marketing, né? Ele foi desligado numa determinada onda de desligamento que a Coca-Cola teve também, assim como a Oi, assim como várias empresas do segmento de óleo e gás. Ele falou, quer saber, Miriam, vou aproveitar isso e vou fazer uma coisa que eu gosto muito. E ele montou uma das primeiras empresas de drones do Rio de Janeiro, né? Ele está super bem, feliz da vida, mas ele combinou o perfil dele interno com a nova atividade. Então, depois que você passa pelo processo de mudança, você tem vários sentimentos. E muitas vezes cada dia um sentimento. Você acorda com sentimento. Alívio. Ai, que alívio, não vou ter que aguentar aquele pessoal. Você acorda, às vezes, com tristeza. E esses sentimentos, eles não vão acontecendo numa sequência lógica. Eles vão acontecendo aleatoriamente. Você agora... E dentro do dia também, né? Acorda de mau humor, muita raiva. Muita raiva acontece quando a pessoa é desligada. Dá aquela sensação de vazio. Esse é o ponto mais perigoso, que foi o daquela moça, Ana Cristina, que eu falei para vocês. A sensação de vazio era uma coisa, assim, que me preocupava muito. Graças a Deus, depois ela, né, chegou, depois de um processo, né, chegou um dia feliz da vida, né, já sei, já resolvi, vou comprar um Uber e meu primo vai dirigir. Ótimo, ótimo. O importante é o quê? Buscar saídas. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E aí, depois que você desce lá no fundo do poço, você começa a subir, você começa a aceitar essa mudança e, principalmente, você começa a agir para uma nova direção. Porque enquanto você está aqui na área azulada, tudo que você faz não vai dar certo. Você tem que aceitar essa mudança e fundo e criar um rumo de ação. E é por isso que, para criar um rumo de ação, a gente precisa se replanejar. O que é esse replanejamento? E observa que eu botei aí um caminhão de dinheiro, né? Uma bacia de dinheiro,
Mas eu falei também de replanejamento emocional. Quando a pessoa é desligada, muitas vezes, né, ela recebe um benefício extraordinário. Financeiro, que eu estou dizendo, um benefício financeiro, tá? E isso é algo que a gente precisa conversar com muita calma. Eu não sou gerente de banco, então eu não vou convencer vocês a comprarem nada, graças a Deus, tá? Não precisam ficar preocupados. Mas antes de falar do caminhão de dinheiro, a gente precisa falar do quê? O que é importante na hora que a pessoa é desligada? E, infelizmente, as empresas não preparam as pessoas para isso. A pessoa precisa ter um apoio de alguém. Eu já tive assessorado que não conseguiu contar para a esposa que foi desligado. Também já tive assessorado que a esposa chegou para ele e disse assim: olha, não conta com o meu salário, não. O meu salário é só meu para eu comprar minhas coisas. E aí, eu escutando um negócio desse, assim, tendo que engolir em seco para não provocar uma outra crise, né? Uma crise de casamento, né? Bom, ele já estava vivendo, coitado, já uma situação bem delicada. Então, é importante a gente, quando é desligado, a gente achar algum amigo, algum parente, alguma pessoa em quem a gente confie e que não vá nos culpar, né? Porque muitas vezes a família é um lugar de amor, mas é um lugar também de tensão, é um lugar de preocupação. Então, escolha com muito cuidado uma pessoa para que você possa conversar. Alguém que vai te apoiar, alguém que vai te ajudar, alguém que você vai dizer assim: estou angustiado, vamos sair tomar um café. Ok? Então, essa pessoa é fundamental. Pode ser a esposa, pode ser um filho mais velho, pode ser um amigo que já tenha passado por essa situação, pode ser um primo. Tá? O importante é a gente se sentir amparado. E eu falo isso porque o que acontece com as nossas vidas hoje em dia? A gente, quando está numa empresa, a gente praticamente é o fulano da Coca-Cola, a fulana da Cosan, o fulano da Oi. Né? A gente liga para as pessoas e a gente se identifica dessa forma. Eu sou quem? Eu sou o Fernando aqui da Thyssen. Né? A gente se identifica como se fosse o sobrenome nosso. E aí, quando a gente está desligado, a gente diz: não sei mais quem eu sou. Por isso que é importante a gente achar uma pessoa que seja o apoiador. Bom, feito isso, o que a gente precisa fazer? Precisa conversar com a família. Precisa conversar com a família. Não pode deixar as crianças viverem naquele mundo cor-de-rosa, naquela redoma, achando que podem trocar o celular toda hora, achando que está tudo bem e maravilhoso. Isso faz parte de uma educação saudável. Enfrentar os dissabores da vida. Desaforos também. Bom, então tem que conversar com a família. Conversar com a família e replanejar. Tínhamos nos programado para viajar para Orlando. Certo. Já comprou a passagem? Já está tudo pago? Vá. Não é? Mas converse com a família. Ah, o filho está no colégio particular, ele faz surf, ele depois tem aula de recuperação de matemática, tem aula de recuperação de história, tem aula de...
Querido, realidade. Papai e mamãe não têm mais verba para você ir surfar e depois ir fazer a aula de recuperação. Então, querido, começa a prestar mais atenção nas aulas. Você quer continuar surfando? Que bom. Faz bem? Ótimo. Mas olha, a sua vida não é só surf, tá? Então, conversar com as pessoas. Conversar com a esposa. Ela não pode sair, né, comprando aquelas bolsas todas e aqueles sapatos todos. A realidade mudou. E, gente, não precisa ser algo ruim. Tem tantas histórias. Teve um engenheiro que eu atendi, foi em 2009. Um cara muito legal, muito inteligente, muito interessante na história de vida dele. E ele tinha a seguinte história. Como ele era muito bom profissional, ele recebia muitos convites, né, para projetos fora da cidade dele e fora do Brasil também. E aí, ele, né, recontando a história dele, ele concluiu que ou ele estava bem profissionalmente, e aí a vida familiar dele ficava estragada, porque ele tinha que viajar, ele tinha que fazer um monte de coisas, trabalhava não sei quanto tempo. Então ele se separou 2 vezes, né? E aí, porque era assim, quase que bipolar a história. Quando a vida profissional estava boa, a familiar estava ruim. Aí ele recompunha a vida familiar, e aí surgiu uma oportunidade sensacional para ele viajar para a Alemanha e fazer um projeto lá, né? Então, esse equilíbrio da vida é bacana também. Por isso que vale a pena conversar com os parceiros de jornada. Então, conversar com os parceiros e preparar a vida para uma nova versão, tá? Bom, outra coisa importante que a gente precisa falar aqui porque essa imagem, ela não nos remete só à vida emocional familiar. Essa imagem nos remete a uma questão do quê? O que os pais são responsáveis? Segurança dos filhos. E aí volta a questão financeira. O que fazer com o dinheiro? Então, é importante parar e replanejar. A propósito disso, vocês sabem quais são os indicadores, né, de quanto tempo a pessoa fica desempregada por cargo? Isso também é interessante. Quais são os indicadores por cargo? Bom, até ano passado, a gente tinha os seguintes indicadores. Cargos de assistente, supervisão, coordenação. A média de desemprego era de 4 meses. Isso até o início do ano passado. Obrigada. Hoje em dia mudou, né? Desde ano passado mudou. Então, a gente pode acrescentar aí mais 2 meses. Então, cargos de nível mais baixo, digamos assim, operacional, antes de gerência, a gente tem um tempo médio de recolocação de 6 meses. Pode ser antes, pode ser depois. Antes era de 4. Até 2015 era de 4 meses. Inclusive, as empresas que faziam o cálculo, porque tem empresas que fazem, né, esse processo de recolocação de carreira, chama-se outplacement.
Então, o cálculo do custo do processo era em cima desses meses, né, que a pessoa ia receber o apoio. Bom, o de nível gerencial, logo acima desse, o tempo médio para achar uma nova posição era de 6 meses. Hoje em dia, podem colocar mais 2. 8 meses. E quanto mais alto na escala hierárquica, o que acontece? Quanto mais alto na escala hierárquica, menos posições a gente tem no mercado, não é verdade? A gente tem muito menos diretores e presidentes do que coordenadores. Então, quanto mais alto na escala hierárquica, mais longo é o processo de recolocação. Tá? Os de diretores era de 9 meses, agora está em 11 para 1 ano, o de CEO 1 ano e meio. Por isso que é importante a gente repensar o que vai fazer com o dinheiro, né? Reprogramar a vida nesse sentido. Muito bem. Planejar até na bonança. Planejar o quê? Até nos tempos de bonança você tem que ter esse planejamento. Isso que esse rapaz está falando agora é importantíssimo. Nos tempos de bonança, né? Quem não está desempregado agora, quem não está desligado, o mercado está muito dinâmico. Eu estava vindo para cá no metrô e aí tinha um gerente da Oi conversando com 2 colegas. Ele tinha sido desligado. Ele optou por, depois de algum tempo buscando mercado, ele optou por entrar e fazer um negócio próprio. E as meninas com quem ele estava conversando eram gerentes, estavam na Oi, né? E ele contando para elas, olha, vocês têm que tomar alguma atitude antes. Não pode esperar puxar o tapete. Tem que tomar várias atitudes antes, e é isso que eu quero falar. Primeiro, então, uma das atitudes, replanejamento financeiro. Tá? Bom, o que mais que a gente precisa fazer? O que acontece? O que eu vejo acontecer? As pessoas são desligadas e ficam sem saber o que fazer. E aí, sabe o que elas fazem? Preparam um currículo, pegam um modelo na internet, preparam um currículo e saem distribuindo o currículo. Pois é. Sabe quantas pessoas conseguem? Qual o índice de possibilidade disso? 1%. De você pegar o seu currículo e sair distribuindo, 1%. É muito pouco, né? Bom, então o que a gente tem que fazer? Primeiro lugar, para onde que essa estrada está indo? Ou seja, para onde que vocês querem ir? Sabe por quê? Porque se você era um gerente sênior de marketing da Coca-Cola e tinha lá, além do seu salário, você tinha o automóvel e outros benefícios, isso mudou. Você não vai achar o mesmo lugar que você tinha antes, com todos os benefícios e com aquele salário. Podem conversar com quantos headhunters vocês quiserem, tá? Eu tenho conversado com eles intensamente há 2 anos. O mundo mudou. Hoje em dia, a demanda de salário, ela sofreu uma diminuição de cerca de 30%. Isso dito pelos headhunters. Então, isso já é importantíssimo, porque não adianta você achar que vai conseguir aquela mesma posição, aquela
sala especial com vista para o aterro do Flamengo, porque isto mudou, não é mais assim. Quando a gente assume que as coisas mudam, a gente fica mais feliz. Quando a gente fica brigando com essas mudanças, do tipo, puxa, mas que droga, que infeliz, isso fica pior, tá? Então, vamos assumir as mudanças e procurar o melhor possível dentro delas. E aí eu trouxe uma matriz que eu gosto muito. Então, aqui tem assim, quanto maior a clareza de objetivos, e nessa direção aqui está a capacidade de ação. Então, se você tem uma clareza baixa de objetivos e você age pouco, você não vai sair do lugar. Primeiro, porque você não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, como é que você vai para algum lugar? Se você não sabe para onde vai, tá aqui embaixo, e começa a distribuir currículo para lá e para cá, você vai ficar frustrado, porque você vai estar agindo muito e nada vai acontecer. Olha que interessante. Você sabe para onde você quer ir, mas você espera acontecer. Você age pouco. Você sabe para onde você quer ir, mas você age pouco. Ou age sem planejamento. Você cria a ilusão de que vai acontecer alguma coisa. E, finalmente, o que indica o sucesso? Quando você sabe o que quer e você age de acordo com os planos. Então, a primeira coisa a pensar é: para onde eu quero ir? Porque a gente tem 3 possibilidades. Eu posso voltar ao mercado corporativo, se eu estava lá. Eu posso abrir um negócio próprio, se eu tenho verba e se eu tenho perfil para abrir um negócio próprio. E eu posso fazer consultoria, eu posso ser um profissional liberal. Muitas pessoas acima dos 50 anos estão optando por essas 2 últimas que eu falei. Ter um negócio próprio, às vezes uma franquia, mas aí tem que pesquisar com muita calma. Ou então fazer uma prestação de serviços. Essa tem sido uma saída muito prática, muito eficiente. Você verifica em que você é forte, o que você sabe fazer bem, e você começa a divulgar isso para os seus amigos. Esse é um plano de ação eficiente. Por que isso é importante? Porque a gente tem um movimento de carreira completamente diferente nos dias de hoje. A gente, antigamente, olha que gracinha, você entrava no lugar e ficava 20 anos. Não é isso? Alguém aqui ficou 20 anos numa empresa? Sim. Hoje em dia, olha só o que acontece. Você vai, fica 3 anos numa, aí depois você resolve trocar. E aí resolve trocar e aí me liga dizendo assim: Miriam, eu troquei de empresa, passei por um processo seletivo bacanérrimo de 7 etapas, fui para tal empresa que é uma multinacional, ganhando bem mais. E estou aqui sendo bombardeada. Não sei o que eu faço. Não sei se eu falo com o meu gerente para eu voltar para a empresa que eu estava. Isso aqui está um caos. Ninguém sabe para onde que vai. Então,
tem que pensar e botar a cabeça no lugar. E, de novo, pedir apoio quando necessário. Não adianta ficar contando os tostões e ficar segurando o dinheiro. Quem não tem inglês, por exemplo, usa uma parte da sua renda para um preparatório de inglês, porque ele é um filtro do mercado. Ah, mas eu não preciso falar inglês. Não importa. O mercado quer. E aí? Ah, mas a empresa é nacional. E aí, o que tem? Não adianta. Ali na divulgação da vaga você vai ver. Tem que ter um inglês avançado. Não vou dizer o fluente, mas avançado. Então, procure pesquisar o que o mercado precisa para você atingir aquela posição nova que você quer. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um mercado absolutamente volátil. A gente diz até que estamos no mundo VUCA, que significa volátil, movimentado, ativo. É um mundo em constante movimento. Outra coisa importante é, plano de carreira era algo que havia antes e que a empresa tecia para vocês. Hoje em dia, vocês são protagonistas da carreira de vocês. Então, não tem previsibilidade. As relações são de curto prazo. Pense com flexibilidade. Por isso que eu falei, não está encontrando emprego? Procura ver o que você faz bem e oferece serviço. Tem sempre alguém precisando de alguém para trazer, agregar um novo serviço. Pensa com uma cabeça nova, diferente. Pensa na sua performance. Você é responsável por você, não é mais a empresa. Muito bem. O que a gente tem, então, em termos de mercado? A gente tem que pensar que aquilo que a gente fez teve um sentido. E aquilo que a gente fez pode interessar para alguém. A gente tem que deixar de pensar que o que vai direcionar minha carreira é o nome do cargo ou o nome da função. Não importa mais se você é gerente de engenharia, se você é gerente de qualidade, se você é gerente de unidade de varejo. O que importa é quais são as coisas que você fez. O mercado está com influências dinâmicas, externas, internas. Ele tem ambientes diversos. Então, pense o que você fez, como que você atingiu o resultado, porque é isso que vai fazer a diferença. Ou seja, como que você vai ficar visível para o mercado? A gente pensa que vai fazer o currículo e vai ficar visível. Isso aqui e 0, mesma coisa. Currículo é uma coisa que você tem que ter atualizadíssimo, sempre. E onde? Na gaveta de casa? Não, no LinkedIn, que é a rede profissional que faz a projeção da visibilidade do profissional. Se o currículo está na gaveta ou está no seu computador, o que vale isso? Ninguém está vendo. E como é que o mercado vai te pensar aqui como aquele ser que eles querem? Porque a gente tem aqui, à sua volta, já tem
uma quantidade enorme de profissionais, né? O que vai fazer com que o mercado te escolha? Será que é a remuneração? E quem já passou por essa fase de desligamento sabe que algumas empresas de recolocação ligam. Olá, tudo bem, tudo bem? Ah, vi aqui o seu currículo. Qual a sua pretensão salarial? Às vezes é a primeira pergunta que eles fazem. Melhor resposta para isso, para você não fechar as portas, depende do desafio. Como é que você vai dizer quanto que você quer ganhar se você não sabe o que é? Faz sentido isso? Ah, mas aí o recrutador insiste. Não, mas eu preciso de um patamar. Você diga quanto você ganhou no seu último trabalho. É o que está na sua carteira. É o que está valendo. E aí, depois, entrando no processo seletivo, aí você verifica se aquela posição te interessa e você faz as contas de quanto você quer por aquele desafio. Não é? Porque se é para chegar às 6 horas... Deixa eu ver agora há pouco, uma analista contábil. Agora há pouco. Né? Ela estava muito nervosa, uma pessoa já tinha mais de 50 anos. Menina, não vou conseguir. Calma, vamos em frente. Aí apareceu uma oportunidade, uma entrevista, ela passou, entrou. Ótimo. Sabe quanto tempo ela ficou? 2 semanas. Ela falou, pelo amor de Deus, não assina minha carteira, não faça isso. Devolve, não precisa assinar. Não precisa me pagar nada. Por quê? Porque ela saía meia-noite de lá. Ela tinha que colocar em ordem tudo que não estava em ordem na área contábil. E como ela era super responsável, né? Então ela chegava às 8 e saía meia-noite. Né? Aí a gente conversou e analisamos. Vale a pena? Ela ficou de conversar lá com o superior dela, porque às vezes é uma fase, né? Você coloca em ordem as coisas e depois o cenário muda. Mas pelo que ela percebeu, não era assim. As pessoas não paravam na empresa. A parte de contabilidade estava caótica. Então, ela falou, não, devolve, nem assina minha carteira. Por isso, você tem que saber muito bem, né, o que você pretende e até onde você é flexível na sua remuneração. Outros pontos que são fundamentais e que o mercado quer saber é quem é o profissional, de onde que ele veio. Ele veio da área de farma? Se ele veio da área de varejo, o mercado vai preferir para varejo alguém que veio da área de varejo. Puxa, mas isso restringe um pouco. Concordo plenamente. Restringe, sim. Mas eu estou passando para vocês aqui o que o mercado, como o mercado funciona. Tá? Agora, qual é o ponto principal? A gente é muito mais, né, do que o cargo que a gente ocupa, não é não? Pensa só, o que significa gerente contábil? Quantas pessoas podem fazer a mesma coisa? Então, qual é o destaque? O que é importante? Por que o mercado vai te escolher? Por aquilo que você conseguiu fazer de diferente. Pelos resultados que você alcançou. Por isso que a gente tem uma metodologia para contar as histórias no currículo. A gente pensa assim, qual foi o desafio que eu enfrentei? Qual era o cenário naquele momento? O desafio era
conseguir colocar toda aquela planta industrial em ordem para obter o certificado XYZ. Esse era o desafio. Qual era a situação? A situação é que as coisas estavam fora de ordem. E aí você vai contar o que você fez. O que você fez para solucionar o problema? Aí tem um macetezinho aqui que é: pense num verbo de ação. Liderei, resolvi, criei, mapeei, estruturei, coordenei, organizei, concebi. Pense naquilo que você fez. Aqui é uma ação mesmo. E não esqueça de contar qual foi o resultado que você conquistou. E o resultado não é um resultado que você aprendeu a fazer planilhas no Excel. Não, não é um resultado para você. É um resultado que você conquistou para a empresa. O que a empresa obteve a partir daquilo que você fez? E existem resultados tangíveis, numéricos, e existem resultados intangíveis. Tangíveis, por exemplo, com aquela organização que você deu, você conseguiu diminuir os custos em 20%. Olha que tal. Ou resultado intangível, com o seu estilo de liderança, seu estilo de gestão, você conseguiu motivar o pessoal, conseguiu motivar teu time e eles passaram a produzir muito mais. Não sei quanto mais, mas eu passei aqui, né, a motivá-los. Então, o clima dentro do meu time mudou. Tudo isso é resultado. E aí, gente, tem aqui, olha, esse material eu vou passar para vocês, tá? Eu vou passar uma ficha para vocês colocarem o nome e o e-mail para mandar esse material para vocês. Tem aqui, quem quiser saber dicas sobre carreira, sobre vida e carreira, esse binômio vida e carreira, na minha página no Facebook. Eu volta e meia publico coisas lá, às vezes trago artigos, vejo artigos, né, de fora. Teve um que obteve assim um monte de cliques, eu nem esperava tanto. Era um que fala de otimismo, a força do otimismo, comprovada cientificamente, porque a gente tende a achar, né, que isso é um pouco de balela, né, e tal. Que nada. Tem comprovação científica. Bom, que bom, né? Ótimo. Bom, então, esse modelo aqui é o que vocês vão contar no currículo. É isso que o mercado quer saber. Ele não quer saber se você foi coordenador, depois foi gerente, depois foi para outra empresa e aí assumiu como gerente e aí não deu certo, você resolveu ir para uma outra empresa muito melhor, mas aí teve que ir como assistente. Isso aí é uma trajetória, vamos dizer assim, 20% de importância nisso, tá? Por quê? Porque você vai ser contratado pelo que você conseguiu fazer de bacana naquela empresa, no seu último lugar de trabalho. Então é isso que tem que saber contar. Oi? Uhum. Então, só para esclarecer os nossos ouvintes, né, que não estão te ouvindo. Então, o colega perguntou, né, como que você faz para contar isso? Porque no dia a dia você faz um monte de coisas, né? Realmente, segue esse modelo, tá? Tem uma estratégia de montagem de currículo, eu tenho até um produto que eu vendo,
de vários vídeos, são 10 aulas para você montar o currículo e fazer o LinkedIn. Mas olha, se você pegar no cargo tal, agora, não é um exercício que você vai fazer assim, olha, pegou o modelinho da internet e construiu o currículo, não vai rolar. Você tem que parar e pensar. O que eu fiz? Quais foram? Isso não é fácil, não. Quando eu paro para fazer o currículo com as pessoas, né, a gente leva 3, 4, 5 encontros para fazer um currículo de 2 páginas, gente, no máximo. Ninguém lê mais que 2. Então, é um exercício. Agora, tem uma coisa muito legal nesse exercício que eu vou te contar agora. Você vai se surpreender com as coisas que você fez. Isso é bárbaro. Então, as pessoas brincavam comigo, né? Teve uma época que eu fazia muito currículo, muito currículo. Miriam, você transforma Volkswagen em Mercedes. Pois é. Por quê? Porque vocês são uma Mercedes. Então, é só contar isso de uma forma bacana, buscando o que você enfrentou, qual foi o problema que aquela empresa estava, qual era o risco que aquilo estava trazendo e como que você resolveu. Bom, e aí ok, a gente construiu o currículo. E aí agora eu sou um urso polar. Como é que eu vendo picolé para o urso polar? Né? Porque eu tenho um currículo. Agora eu preciso vender para o mercado. O urso polar vai querer picolé? Depende, sei lá, se for sabor framboesa, pode ser que ele nunca tenha experimentado o sabor framboesa, não é? Então, a gente tem que mostrar ao mundo quem somos nós. E aí existem técnicas que a gente chama de técnicas passivas. Técnicas passivas, como o próprio nome está dizendo, são aquelas técnicas que todo mundo faz. Você e a torcida toda do Flamengo, ou de outro time que vocês quiserem. Quais são essas técnicas? Elas são técnicas que são visíveis para todo mundo. Portanto, você vai aplicar seu currículo para aquela posição, o seu amigo ali também vai, o outro também vai, ela também vai, ele também vai. Por isso que a gente chama de técnicas passivas, porque são aquelas que estão, olha, são a ponta do iceberg. Todo mundo está vendo aquelas posições. São aquelas que aparecem no LinkedIn a toda hora. Preciso de um técnico de TI. Então, essas oportunidades visíveis estão nas mídias e estão nas empresas de recrutamento. Todo mundo vê. Mas, para vocês verem, vocês precisam se cadastrar, certo? Então, LinkedIn, empresas de recrutamento. Depois, quem quiser, me escreve, me manda um e-mail, que eu mando uma lista de empresas de recrutamento para vocês cadastrarem o CV, tá? Eu fiz uma ação dessas na minha página do Facebook e deu super certo. É só me mandar um e-mail e dizer, quero a lista. Ok, eu mando a lista, tá? Para que serve essa lista? Para você se cadastrar no site dessas empresas. Mas o que vale mesmo a pena é você usar o LinkedIn. Todos vocês aqui têm e usam o LinkedIn? Quem tem LinkedIn? Está atualizado? Ótimo.
Quem não tem, tem que fazer ontem. Por quê? Porque essa ferramenta, ela surgiu e ela tirou o emprego de muito headhunter. Essa ferramenta é a ferramenta que temos para busca de novas posições. Atenção que eu não estou falando de recolocação. Não é ela que vai achar a recolocação. Quem vai achar as oportunidades de recolocação são vocês. Essa rede aqui, ela vai mostrar. Tá? Então, olha que a gente ainda está nas técnicas passivas, né? Fazer o seu LinkedIn, entrar 2 vezes por dia no LinkedIn, porque as empresas de recrutamento estão postando as oportunidades lá. Você tem a Coca-Cola, por exemplo, como empresa-alvo. Entra no site da Coca-Cola, cadastra, procura lá onde é que você vai cadastrar seu currículo e cadastra. Você tem o metrô como empresa-alvo, entra e cadastra. Faça uma lista de pelo menos 60 empresas-alvo e cadastre seu currículo. Isso a gente está falando de técnicas passivas. Essas técnicas passivas, elas são responsáveis por 20% das recolocações. Só isso, aquela trabalheira toda, só isso. Aquela trabalheira toda, intensa, 20% de oportunidade você tem. É duro? É duro, ninguém falou que era mole. E aí que a gente tá. Mas vem cá. Onde é que tá, então? Onde é que estão os outros 80%? Onde é que está esse fundo do iceberg? Quem quer saber? Quem quer saber? Posso contar ou não? Posso pular aqui o slide. Alguém quer saber? Hein? Onde é que estão os outros 80%? Vem cá. Esses 20% já deu uma certa trabalheira, né? Deu um pouquinho de trabalho, não deu? Os 80% vão dar mais trabalho. Mas é o que traz maior resultado. Sabe o que é responsável por 80% de você se recolocar? E olha, eu estou 10 anos mexendo com isso, trabalhando com assessorados. 80% conseguem uma posição através do quê? Rede de contatos. Ou seja, é o seu vizinho, é o seu amigo, é o seu fornecedor, é o seu cliente, é o amigo do amigo. Poxa, mas o meu primo sabe, tá careca de saber que eu estou buscando emprego. Ah, é? Ele tá careca de saber. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Fala a verdade para mim. Você já chegou para ele, papo reto, e disse para ele, eu preciso te contar no que eu sou bom? Porque, olha só, emprego é emprego. Mas agora, chega para ele, olha nos olhos e diz, cara, eu sou bom nisso. Porque quando você diz, eu sou bom nisso, ele acha interessante e ele pode contar para um outro amigo. E aí você espalha a sua visibilidade. Teve um diretor, cliente lá de São Paulo, um diretor de empresa, né, que foi desligado. E sabe quem conseguiu uma nova oportunidade para ele? A manicure da esposa. Cara, a gente acha que isso, né, não acontece. Acontece. A esposa que ia fazer, né, toda semana, mão lá na manicure, a esposa tá lá conversando, vocês sabem, né?
Os homens sabem que a gente conversa no salão, né? É uma espécie de terapia feminina super baratinha, nem tanto. Bom, aí a gente conversa no salão e a gente está conversando lá. Pois é, meu marido está lá em casa, toda hora eu tenho que providenciar alguma coisa, tá um transtorno dentro de casa. Porque também tem isso, né? Quando o marido perde emprego, isso fica complicado dentro de casa. As mulheres têm que ter uma paciência de Jó. E os homens têm que ser muito compreensivos também. Tá? Por quê? Porque eles estão fora do ambiente deles. A mulher está lá no ambiente dela. Isso se ela não trabalhar. Ok. Também já tive vários assessorados masculinos que a empregada foi dispensada e eles passaram a ajudar. Não é a fazer faxina, tudo bem, não precisa, mas vai levar o filho na escola, vai buscar, né? Eu tenho um amigo que é motorista de van escolar. E ele falou para mim, o negócio ficou complicado. Por quê? Porque muitos pais foram desligados, não tem mais dinheiro para pagar a van. É um luxo, né? Então, rede de contatos. A manicure, então, atendendo uma outra cliente, a outra cliente falou que o marido está abrindo uma filial, né, da empresa dele, numa cidade lá no interior de São Paulo. E a manicure, esperta, né, atenta, ouvinte, né, atenta, falou, mas olha que interessante, tem um marido de uma cliente minha que ele foi diretor financeiro de uma fábrica. Pronto. Contato feito. Rede de contatos. Tem estratégias? Tem. Tem cuidados? Tem. Um cuidado básico, porque a gente não pode se estender hoje e falar tudo não dá, né? Mas um cuidado básico é o seguinte. Se eu chego para você e digo assim, eu estou procurando emprego. Me diz uma coisa, quem se sente confortável de ouvir isso? Porque olha só, ele chega para mim e diz, estou procurando emprego. Eu vou dizer assim, tá, mas o que eu posso fazer? Não é verdade? Então, regra número 1, básica, pilar fundamental da rede de contatos. Você está fazendo um exercício de se expor para o mercado. Você não está procurando emprego. E esquece esse clichê. Porque estou procurando emprego afasta as pessoas. Cruel, né? Mas é verdade. Por quê? Porque o teu amigo fica querendo te ajudar. Mas ele não tem como te ajudar. Como é que ele vai te ajudar? Ele não tem, né? Ele não é responsável por criar um emprego. Então, seguindo um pouquinho, como é que você gera interesse na rede de contatos? Falando sobre a sua história, falando sobre a vida que você teve, falando o que você sabe fazer bem feito, falando o que você quer, né? Olha, eu estou disposto, sim, já conversei lá em casa, eu posso ir para uma cidade pequena. Eu tive um diretor de farma que fez as contas e resolveu ir morar numa cidade pequena de Minas. Não valia a pena. Teve uma posição lá em São Paulo, ele morava no Recreio. Ele, a esposa e a neta. Fez as contas e falou, menina, não vale a pena. Né? E aí foi de uma cidade pequena de Minas, cheio de amigos, abriu uma papelaria e está feliz da vida, com qualidade de vida. Outra coisa importante assim, é a consciência do seu jeito de ser. Você vai se adaptar numa empresa de cultura francesa, por exemplo, que é uma cultura assim, super rígida, detalhista. Então, não adianta sair atirando para tudo quanto é lado.
Procure saber o que você é bom e onde é que você pode contribuir. Muito bem. E aí chegamos nos finalmente, que são as entrevistas. Moral da história, se vocês fizerem tudo direitinho, e se o universo conspirar a favor, né, vocês conseguem chegar nas entrevistas. É um caminho longo, é um caminho árduo, não é fácil, né? A redução do número de entrevistas este ano foi significativa. Então, nós temos um funil grande para cá. E o que é importante na entrevista? Sabe o que é mais importante numa entrevista? De acordo com várias pessoas, recrutadores, headhunters, sabe o que é importante? Além de você conhecer sua história, dominar a sua história, porque e se você fizer o currículo daquele jeito que eu falei, você vai conseguir. É você ter brilho no olho. É você querer ir para aquele lugar. Querer ir para aquele lugar não é você se sujeitar a qualquer coisa e dizer, claro, eu quero, eu estou precisando. Não. É você saber, vocês estão com essa situação aqui. Eu pesquisei, eu vi aqui alguns artigos, porque eu já sei que eu estou fazendo entrevista para essa empresa. Eu vi aqui alguns artigos e percebi que vocês estão com problema na distribuição dos equipamentos. E eu fiz isso na outra empresa em que eu trabalhei, eu consegui resolver uma situação muito semelhante. Isso é brilho no olho. É quando você conta a sua história e você diz, eu posso contribuir, eu posso ajudar. E aí eu listei várias perguntas, né, que são importantes para vocês dominarem quando forem fazer as entrevistas. Vocês precisam saber contar a respeito do que vocês fizeram. Vocês precisam saber por que vocês saíram do último emprego. Essa resposta tem que estar na ponta da língua. Tá? Eu saí do último emprego porque houve uma fusão e aí aconteceram, né, ou começou a acontecer 2 cargos equivalentes. Então, um tinha que sair, né? Como eu era mais antigo, como meu salário era mais alto, eu saí. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Você precisa fazer o seu dever de casa, estudar a empresa. Essa perguntinha aqui, ela é danada. O que você pensa sobre seu chefe? Essa aqui é perigosíssima, né? Tem que ter muita inteligência emocional. Principalmente foi o chefe que demitiu você, né? O que você pensa sobre seu chefe? Ele executou o que ele precisava executar. Ele fez o que ele precisava fazer. Você se dava bem com seu chefe? Sim. Até a hora que não se deu, até a hora que ele teve que escolher. Porque uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, o chefe ou quem desligou, ele está obedecendo ordens também. Ele precisa fazer aquilo, ele não está fazendo aquilo de implicância, né? Ele está precisando fazer aquilo. E, peraí. Se a pessoa mudou muito de emprego, por que mudou? Tem que ter essa resposta. Se a pessoa ficou muito tempo numa empresa, também vão perguntar por que você ficou tanto tempo ali, você não gosta de novos desafios? Então, a entrevista, ela é um terreno escorregadio, você tem que se preparar muito bem. Vocês precisam saber quais são os pontos positivos que vocês têm. E, principalmente, quais são os negativos. Porque, olha só, todo mundo tem defeito.
O que você precisa saber, aliás, o que o empregador precisa saber é se os defeitos que você tem combinam com aquilo que a empresa está esperando. É isso. Ah, eu sou centralizador na tomada de decisão. Isso pode ser um defeito. Mas pode ser que a empresa esteja tão caótica que ela precise de alguém, um líder centralizador. E aí, por aí vai. Você consegue trabalhar sob pressão. Essa também é importante. Quais são suas metas e ambições de carreira? Por favor, ninguém diga, né, que para o gerente, né, que está entrevistando, que quer ser o gerente, né? Você seja assim mais sábio, né? Diga que você pretende contribuir com aquela empresa, que você quer crescer junto com a empresa. E aí vem a terrível, qual sua pretensão salarial. A saída para aqui, eu já falei para vocês, né? A pretensão, eu pretendo 200 mil por mês. Ah, que lindo, né? Eu pretendo trabalhar 4 horas só, né? E o resto eu vou acompanhando aqui em home office. Tudo bem, né? Agora, uma coisa é o que você pretende, outra coisa é o que é possível, outra coisa é o que é real, e outra coisa é qual foi seu último salário e o que o mercado agora está fazendo. Então, é pesquisar qual é o patamar que o mercado está praticando para aquele cargo, para aquela função. Bom, então, essa foi uma síntese, um resumo, né, do processo de recolocação. E agora eu vou abrir para as perguntas. Quem quer? Boa noite, meu nome é Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Assim, a respeito do LinkedIn. Em geral, a gente elabora lá o currículo, coloca nossas qualidades, características, acrescenta algumas pessoas na rede. Mas, depois desse passo, qual é o ideal para ter sucesso através do LinkedIn? É mandar mensagem? É assistir uma palestra da Miriam Gold sobre o LinkedIn. A Miriam deve estar no site do CRA, não? A palestra do LinkedIn. E eu dei uma palestra aqui sobre LinkedIn. Se não está, a gente pode falar. Porque realmente tem algumas questões. Tem umas coisas que são óbvias. Por exemplo, você precisa colocar a foto lá. Isso aí aumenta exponencialmente a sua visibilidade. E com relação à foto, não é a foto que você foi no casamento, né? Com aqueles brilhos todos, as lantejoulas, né? Isso para as mulheres, toda maquiada, poderosa, com decote até o umbigo. Pelo amor de Deus. LinkedIn é LinkedIn, não é Facebook. Aliás, por falar em mídias, né? Muitas empresas olham Facebook, sim, viu? Sim, sim, sim. Então, o que deve ser evitado no Facebook? Comentários a respeito de política, radicalismo político, isso deve ser evitado, né? Isso no Facebook. Porque as empresas olham, dependendo do cargo, olham sim. E o LinkedIn tem várias questões. Por exemplo, essa lista, que se você me escrever eu posso te passar, a lista dos recrutadores, você pode buscá-los no LinkedIn e pedir conexão com o headhunter específico, né, para a sua área. Por exemplo, você trabalhou em quê? Qual foi seu último cargo? Trabalho em comércio. Você trabalha em comércio. Tá, você é o quê? Assistente, auxiliar? Comércio é varejo. Supermercado, auxiliar de loja. Auxiliar de loja. Você vai procurar um headhunter, porque tem aquele headhunter que é responsável pela área financeira. É ele que você quer que veja o seu currículo no LinkedIn? Não. Você vai procurar algum headhunter, algum recrutador que seja
ligada a varejo. Entendeu? E aí vai convidar para o LinkedIn. Pode passar ali o microfone, por favor? Esse é um processo de procurar os recrutadores, ou pessoas, amigos, colegas, de faculdade, de curso e tudo mais, que tem a ver com a sua trilha, né? Com o seu caminho profissional. Mas eu vejo também que algumas palavras também ajudam, porque há uma certa procura por palavras. Com certeza. E também é interessante, né? Isso. E a minha pergunta é mantê-lo atualizado nesse sentido. Por exemplo, esse curso aqui, essa palestra, assim como várias outras, eu acabei de fazer gestão de conflito na Estácio. Semana que vem eu tenho e-social, na outra semana também tenho e-social de novo. Tudo isso potencializa, né? Vai melhorando, porque você é uma pessoa que está buscando essa atualização na sua área. Pode ser. Alô? Pode ser. O que você tem que ter cuidado é não começar a transformar o seu LinkedIn num portfólio amplo. E o mercado vai olhar assim. Se você é na área contábil, você tem lá aquela janela, né, que você coloca no LinkedIn dos cursos que você põe. E aí você pode botar os cursos de contabilidade. Mas você não vai botar uma palestra, fui desligado e agora? Não vou botar esse nome, né? Entendeu? Então, assim, eu tive um rapaz, ele teve várias funções e ele mudava toda hora. Então, ele foi da Varig, depois ele foi de turismo, depois ele acabou ficando onde ele está, né? Ele tem um barco e faz passeios. Só que ele queria uma posição fixa dentro de uma empresa. Mas ele fez do LinkedIn dele... Aí ele botou ele sendo condecorado, botou a foto da condecoração dele, botou o fulano cumprimentando. Gente, assim, ele é mais poderoso que o presidente da República, mas enfim. Né? Então isso fica inadequado, tem que tomar um certo cuidado, tá? Agora, você pode sim, né, dar um up no LinkedIn quando você publica artigos. Eu publico muitos artigos no LinkedIn. Eu escrevo, eu gosto de publicar, eu gosto de compartilhar coisas. Então, eu coloco no LinkedIn, né, vários artigos. Outra coisa que é bacana no LinkedIn é você fazer parte de grupos no LinkedIn. Tem os grupos, né? E o colega falou de uma coisa muito importante, que é a escolha das palavras no LinkedIn. Eles fazem sim, né, quem está selecionando, faz o filtro por palavras. Eu quero, por exemplo, um gerente de varejo. Né? Então, estou escolhendo ali, eu faço o filtro e coloco ali, vou pesquisar gerente de varejo. Então, na sua identificação, é bom você colocar, né, que você tem como especialidade o varejo, é bom colocar que você tem liderança de time, é bom colocar que você cuida do operacional, né? Você vai ampliando o leque das palavras. Que mais? Tem uma pergunta ali atrás, você pode passar? Que horas são, por favor? Boa noite. Pode. Dá para escutar? Boa noite. Meu nome é Daniele. Eu queria perguntar, mas para perguntar eu preciso falar um pouco até chegar na pergunta. Eu tenho uma primeira formação que é na área de história. Quando eu era bem nova, eu achei que eu quisesse dar aula. Amo história, mas não era o que eu queria como profissional. Uhum. Sempre trabalhei na área administrativa. E quando eu terminei a faculdade de história, eu vi que não era aquilo que eu queria lecionar. E aí eu fui fazer cursos de pós-graduação na área administrativa e senti a necessidade, com esses cursos, de fazer a graduação. Estou terminando agora. Tá. Eu queria saber se isso, para o mercado, é visto de forma negativa, como se eu não tivesse um foco. Hoje em dia, Hoje não. eu tenho foco, eu amo história, mas assim, como hobby.
Hoje em para dia, não. trabalhar, não como profissional. Há 20 anos atrás, podia ser... Gente, mas como assim? Essa pessoa começou numa coisa, né? E... Não, você fez, né? Você está sendo o protagonista da sua carreira. Você teve uma escolha, a gente escolhe, né? Com 17, muita garotada escolhe com 16 anos, ou onde tem que ir, né? É muito cedo. Então, não tem problema nenhum, desde que você construa o teu LinkedIn com um foco, né? Não vai começar a colocar tudo misturado. Hoje o foco é a administração, que é o que eu sempre atuei profissionalmente. E de um determinado momento da minha vida para cá é o que eu direcionei também. Beleza. Em questões de estudos e atualização, enfim. Sim. Ok? Respondi. Eu quero tirar uma foto com vocês. E eu preciso falar uma coisa. Eu vou esquecendo. Eu não sou. O perfil comercial não é o meu forte. Semana que vem, dia 10, tem um lançamento. Vocês estão convidados na Livraria Saraiva, na Rua do Ouvidor, o lançamento da 5ª edição do livro Redação Empresarial. Ele é muito útil para administradores. A primeira edição eu tive a honra de fazer aqui no CRA. Isso foi lá pelos idos de 98, tá? E é um livro que tem uma linguagem muito prática e ele é muito acessível, ajudando as pessoas a melhorarem o português, que é, inclusive, um dos filtros de carreira, tá? E a redação empresarial mesmo, tá? Com técnicas aqui, enfim, várias coisas. Então, vai ter um lançamento, vocês todos estão convidados, tá? Para me dar um abraço e para tomar um vinhozinho e um guaraná.